filme de terror violento e brutal, considerado por muitos como o filme do ano de 2023 e considerado por mim como um verdadeiro filme cristão. Salve galera, Rafael aqui no Teologia em Hollywood, hoje para falarmos do magnífico When Evil Lurks, que foi traduzido num primeiro momento como Quando o Mal que nos espreita e depois foi traduzido como O Mal que nos habita, mas eu chamo mesmo de filme muito bom e avassalador. Então, se você é novo aqui no canal, no Teologia em Hollywood nós fazemos análises teológicas de filmes, séries e animes. Aqui, claro, não vou nem ter muita dificuldade, porque esse filme aqui, ele tem uma mensagem totalmente cristã e você já vai entender porque lá no final do vídeo, quando eu explicar, eu deixo aqui nos índices, né, os meus comentários sobre o filme, onde que eu começo as aplicações teológicas, etc. Mas eu te convido a assistir o vídeo aqui comigo. Se você não quiser que o capiroto te ligue para revelar os seus poderes, deixa o seu like no vídeo, curte, comente, compartilha com os amigos e bora para análise então de When Evil Lurks. Cara, sobre o enredo do filme, ele é basicamente uma história de dois irmãos que eles têm um encontro ali com um infectado. E a grande jornada do filme todo é então ter de encontrar alguém que vai exorcitar esse infectado, que não é realizado por meios convencionais. Engraçado porque o filme aqui ele começa de uma maneira totalmente despretensiosa. Com dois irmãos, eles ouvem um barulho de tiro, eles começam a se arrumar para sair no meio da noite, pegam armas ali, etc. Só que não tem cara de começo de filme. Parece que ele começa do nada. Parece que o filme já estava andando, que a gente perdeu o começo, na verdade. Eu lembro que eu assisti esse filme pela primeira vez com meu irmão. E sim, filme bom, a gente assiste mais de uma vez. E ele olhou para mim e falou: nossa, cara, esse filme aqui, só para esse começo, ele já parece ser ruim. E aí acabou o filme e ele confirmou que era ruim mesmo. Brincadeira, dá vontade de falar isso, mas não, muito pelo contrário. Eu lembro que acabou o filme e a gente olhou um pra cara do outro assim e falou: rapaz, que a gente acabou de assistir, que filme bom. Por mais que ele tenha um começo totalmente despretensioso, que filme magnífico. Cara, que filme bom. Ele pega ali uma série de elementos que a gente já viu em filmes de terror. Então, nós já vimos filmes de zumbi por aí, nós já vimos filmes de possessão demoníaca por aí, nós já vimos filmes de contágios mundiais por aí, mas esse filme ele mistura esses três elementos e ele cria um universo ficcional próprio ali, uma mitologia fantástica em que a gente fica cada vez mais curioso para acompanhar aquele desenvolvimento, aquele enredo e para conhecer mais daquele universo. Então o filme ele é muito competente, mais uma vez, em pegar coisas que já foram tão faladas e tão trabalhadas em centenas de milhares de filmes, mas aqui ele consegue criar uma mitologia única e incrível. Como mencionei, o infectado ele é alguém possuído por um demônio, só que a possessão demoníaca aqui ela é quase que um problema sanitário. Na verdade, é um conhecimento comum dentro daquele universo essa existência de infectados, mas os protagonistas do filme, isolados ali no vilarejo, numa fazendinha bem pequenininha, nunca acreditaram que esses infectados chegariam lá. Então é interessante porque, por mais que fosse um conhecimento ali quase que de um problema sanitário, um conhecimento universal, é aquela ideia de que a gente acredita que aquele mal nunca vai chegar realmente em nós. É quase como no começo da pandemia, né? Você ouviu falar de Covid ali, um negócio na China, etc, etc, etc. Mas ali a gente só começou a se preocupar de verdade, quando a gente ficou sabendo que o negócio chegou no Brasil e a gente falou: ih, rapaz, agora o negócio tá feio mesmo. Que é o que acontece, é que era um conhecimento universal de que tinha existência de infectados nesse mundo, mas a gente sempre fica com aquela sensação de não vai chegar aqui, mas quando chega, aí o negócio fica feio. Aqui no filme, nós temos uma série de regras que elas são utilizadas de uma maneira muito inteligente, justamente para responder dúvidas nossas e eliminar certas conveniências que poderiam ser usadas. A pergunta que a gente faz: por que você não senta a porrada no capeta? Por que você não dá um tiro nele, alguma coisa do gênero? E o filme ele vai sabiamente responder todas essas coisas, em que a gente vai ter várias regras ali, como por exemplo, não use energia elétrica, porque isso ajuda a propagar o mal. Então, você sabe que o filme ele vai ter essa aura mais obscura, mas em que você não pode usar energia elétrica e etc. Então você não pode usar armas de fogo, porque senão aquele mal ele se espalha como uma doença. Então você já fica de novo também: cara, não posso usar uma arma de fogo. Você não pode fazer um exorcismo de qualquer jeito. Precisam ser pessoas especializadas com um método de exorcismo muito específico. Então não é qualquer um que pode fazer. Então, ao mesmo tempo que responde às nossas dúvidas, porque certas coisas não são feitas, porque certas decisões não são tomadas, ao mesmo tempo cria esse sentimento de urgência e de perigo, porque a gente não sabe
sabe como agir necessariamente com aquele mal. A gente vê o problema, mas a gente não sabe como lidar necessariamente com aquele problema. E isso justifica muito das decisões e muitas das coisas que acontecem no filme. E isso, mais uma vez, é muito bem feito. Porque filmes tentam fazer isso, a gente geralmente assiste filmes por aí e a gente fala, por que o personagem não fez isso? Por que ele não fez aquilo? E filmes, se for um filme minimamente inteligente, ele vai tentar já responder antecipadamente por que certas conveniências não foram tomadas. É um filme que tentou fazer isso, mas falhou miseravelmente. É no recente Madame Teia, que já tem aqui crítica no canal, em que a gente fica se perguntando, nossa, por que elas não simplesmente chamam a polícia para resolver a situação? E aí o filme tenta responder isso de uma maneira porca, é claro, mas você assiste o vídeo lá para ficar sabendo do que eu tô falando. Mas aqui, mais uma vez, essas regras elas são usadas de uma maneira brilhante, que ao mesmo tempo que respondem muitos dos questionamentos que nós normalmente faríamos, traz esse sentimento de medo, de angústia, essa aflição pelo desconhecido. O filme, além dele ter bastante violência gráfica, a gente tem cenas perturbadoras ali com uma violência que você fala, rapaz, o que acabou de acontecer? Tem umas 2, 3 cenas que vão te marcar profundamente ali. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa violência gráfica, a gente fica com aquela sensação de que qualquer coisa pode acontecer. E isso causa aflição, isso causa medo de verdade. Eu comento disso num vídeo que ainda vai sair aqui no canal, comentando sobre a saga Pânico, que é uma saga que eu me apaixonei recentemente, mas que infelizmente a gente fica com aquela sensação de nada vai acontecer com os protagonistas, que não é o que acontece aqui. A gente acha que qualquer coisa, e na verdade a gente entende isso bem cedo, de que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, e isso causa um medo, uma aflição de verdade na gente. A gente tem aqui também uma complexidade no protagonista de que ele não é aquele protagonista totalmente idiota, embora ele tome algumas decisões duvidosas, mas ele também não é aquele protagonista que vai saber lidar com todos os problemas, que é aquele cara embaçadão e etc, etc. Muito pelo contrário, a gente tem um protagonista muito dúbio aqui, inclusive um caráter moral, porque durante o filme é falado certas coisas a respeito dele, da relação com a família dele, com os filhos dele, etc. E o filme, ele vai falar em determinado momento, mas isso daqui foi só para acusar ele, isso daqui foi só para atacá-lo, não é verdade. Só que conforme a gente vai assistindo o filme, a gente se pergunta se realmente não eram verdade certas coisas que acontecem com ele. Porque a gente vê ele tomando certas decisões e tendo certas atitudes que a gente fica se perguntando sobre o caráter e a moralidade daquele protagonista. Então, para dar um exemplo, no final do filme a gente tem uma cena que, cara, desculpa, mas ela é hilária, em que ele tá espancando uma criança, né? Ele vê uma menininha, primeiro ele abre a porta do carro com tudo e joga ela longe. Ele monta nela e começa a encher ela de supapo. Então você vê que, mais uma vez, ele tem sim uma personalidade bem explosiva e como que aquilo não deve ter influenciado ele no passado. Então a gente se pergunta se as coisas que são ditas a respeito dele são verdadeiras ou não. Mas cara, como eu ri nessa cena, assisti esse filme 2 vezes, nas 2 vezes eu ri. Você ri um pouco de nervoso, mas é engraçado. Não porque eu acho engraçado ver crianças apanhando, mas que essa cena ela é muito boa. A lore, a mitologia aqui desse universo, ela é magnífica. E no final do filme você fica com aquela sensação dividida, porque você não sabe se você quer uma continuação para conhecer mais daquele universo, para ver como outras pessoas lidam com aquele problema, para você entender mais sobre aquela infecção, sobre aquelas possessões, ou se você fala assim, não, deixa aqui, o trabalho foi bem feito aqui, porque o medo dessas continuações é de estragar tudo aquilo que foi feito, né? Então a gente fica um pouco dividido, assim. Se eu posso ter alguma crítica, que geralmente é o que o pessoal tem comentado, é no final do filme que o ritmo ele começa a cair um pouco, então o filme ele começa bastante frenético e ele vai diminuindo de acordo com o final. O final, algumas decisões burras são tomadas com mais frequência e você fica um pouco assim com aquela sensação de o que tá acontecendo aqui? E não só isso, mas o filme fica com aquela promessa o tempo todo daquele mal grandioso, iminente, que tá prestes a acontecer. E quando o filme acaba, esse mal ele não é entregue para nós, embora ele aconteça, ele não é entregue plenamente para nós. Então a gente fica com aquela sensação de cadê o resto? Isso é ruim, porque a gente vê que o mal ele acontece, mas a gente não vê as repercussões daquilo que acabou de acontecer. Então, mais uma vez, a gente fica com aquela promessa de que algo muito ruim vai acontecer, e quando o filme acontece, esse mal acontece de fato, ele é concretizado, mas a gente não vê ele na sua plenitude, o que causa uma sensação de que
talvez aquilo não era tão ruim, ou então de que a gente gostaria de ver mais as consequências do que acabou de acontecer. Embora o final do filme ele é bem chocante, assim, não tô dizendo que ele não é chocante, mas a gente fica com aquele gosto de quero mais, e não de uma maneira positiva, mas de uma maneira bem negativa, em que parece que fica uma coisa faltando mesmo. Mas isso, claro, não diminui o filme pra mim de maneira nenhuma. O filme ele é fantástico e espetacular, ainda assim. Bom seria que, né, que todos os filmes de terror fossem desse nível pra cima. E aqui é interessante porque há um diálogo com a religião, mas de uma maneira bem singela, bem simples, e é nos detalhes que você percebe. Desde o começo do filme, numa das primeiras cenas do filme, a gente vê o protagonista falando que a igreja está morta, e ele esbraveja aquilo de uma maneira furiosa. E se você talvez não ficar muito atento no filme, você termina o filme e fica se perguntando, mas por que ele falou da igreja? Porque, novamente, a mensagem ela tá nos detalhes. E para mim o filme ele cresce muito aqui, porque o filme REC, Quarentena, que é um filme magnífico também, pelo menos o primeiro filme, ele tenta, no final do filme, ele tenta misturar e dialogar um pouco com os elementos religiosos, mas de uma maneira muito mal feita, de tal forma que o REC cai a qualidade justamente quando ele começa a tentar dialogar um pouco com esse elemento religioso, de possessão demoníaca e etc. E não é o que acontece aqui. Ele é muito bem trabalhado desde o seu começo, mas de uma maneira muito simples, em poucas falas, em poucos diálogos, em poucos detalhes que acontecem durante o filme. Mas se eu fosse fazer uma aplicação teológica aqui, eu ia trazer no sentido de que nós não devemos deixar a culpa definir o nosso caráter, a nossa dignidade. Com o que eu quero dizer com isso? Durante o filme, nós vemos constantemente as pessoas possuídas provocando aqueles que estão ali presentes. Porque é muito interessante que no filme, como essas criaturas elas não podem ser finalizadas por armas de fogo, eles ficam provocando para que você as finalize com armas de fogo, para aquele mal se propagar. Então o demônio ele fica te atiçando. Então eles ficam nessa de, você não presta, você é um frouxo, você é uma marica, dá dislike no vídeo, né? Ficam falando desse tipo de bobagem assim. E constantemente eles apontam para os erros e para os pecados dessas pessoas. Isso é interessante porque isso realmente é uma estratégia demoníaca, em que Satanás ele tenta constantemente nos lembrar dos nossos pecados, das nossas falhas morais, para que aquilo marque, caracterize o nosso caráter, sendo que uma vez nascidos em Cristo Jesus, o pecado não nos define mais. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus e a gente vive agora em liberdade na pessoa de Jesus. Mas Satanás ele quer constantemente nos trazer de volta não só para a escravidão do pecado, mas para a escravidão da culpa do pecado. Ele quer que mesmo após estarmos em um novo relacionamento com Cristo Jesus, ele quer que a culpa nos consuma de tal forma que a gente vive em agonia e um novo tipo de escravidão. Mas é claro que a gente deve olhar o nosso pecado com seriedade, mas ao mesmo tempo não deixar mais que o pecado ele nos consuma por dentro, que a culpa que o pecado nos traz, ele nos corroa de dentro para fora, mas que a gente olhe para o nosso pecado e a gente lide com ele olhando para a cruz de Cristo e reconhecendo que por maior que seja o mal que nós fizemos, nós temos uma nova vida, agora libertos da culpa e da condenação do pecado na pessoa de Jesus Cristo. E aí é maravilhoso aqui como a gente vê essa retratação da sociedade, em que nós temos não só um protagonista com caráter duvidoso, em que a gente vê também uma sociedade bem corrompida, bem disfuncional, não só com policiais corruptos que não cumprem o seu papel, ou com a prefeitura, mas a gente vê ali adultérios com quem a gente menos esperava, a gente vê problemas morais presentes naquela sociedade, em que retrata, mais uma vez, de uma maneira bem discreta e bem elegante, de como aquela sociedade, ela era sim uma sociedade disfuncional de tal forma que aqueles monstros, que aqueles infectados ali tão horríveis, tão grotescos, na verdade eram um reflexo do caráter e da moral daquela sociedade. A gente vê isso acontecendo bastante também em Nietzsche, a coisa, né? Só que lá é feito de uma maneira um pouco mais escancarada. Não é ruim, mas é um pouco mais escancarada, e aqui já é de uma maneira um pouco mais discreta. Mas qual que é a grande mensagem que o filme passa pra gente? E por isso que eu defendo com unhas e dentes que esse é um filme totalmente cristão, e de que quando a igreja não cumpre seu papel, pessoas morrem, a sociedade morre. A morte da igreja é o mesmo que o fim da sociedade, é o mesmo que o vencimento do mal. Por que eu estou dizendo isso? No filme, a gente percebe, embora não com muitos detalhes, mas uma das personagens ali, ela fala de como ela e o marido estavam na liderança de uma igreja e etc.
na equipe pastoral e tudo mais, mas ela fala de como que eles eram corrompidos, de como eles eram essa liderança corrompida, em que existiam ali aqueles exorcismos, aquelas entrevistas com demônios, essas coisas que a gente vê na televisão, e eles falam de como aquilo era arranjado, de como tudo aquilo era maquiado só para atrair pessoas e as pessoas ali depositarem seus dinheiros, etc. Ou seja, eles eram uma igreja corrompida que não estava cumprindo o seu papel. E quando a igreja não cumpre seu papel, quando a igreja ela morre, a sociedade paga. E é claro, a gente não sabe se essa é efetivamente a origem daqueles infectados, mas essa mulher, ela fala que em um determinado momento, vivendo naquele contexto ali totalmente corrompido, naquelas atividades eclesiásticas, é de que eles tiveram contato com o primeiro infectado que começou a finalizar pessoas. Eles acreditavam que era só mais uma pessoa ali contratada, mas perceberam que na verdade ia muito além e que aquilo era o verdadeiro mal presente dentro da igreja. E como aquilo foi só o início, o estopim da destruição em massa que a gente vê nesse filme. Então você percebe? A morte da igreja foi a causa do mal se propagar naquela sociedade. Você pode até virar para mim e falar assim, mas quem que faz os exorcismos na verdade não é a igreja, mas sim monges ali especializados, etc. Mas você percebe que por mais que esses monges eles conseguiam realizar esse exorcismo, você vê que o mal ele continua a se aprimorar, ele continua a se aperfeiçoar, de tal forma que os possuídos, os infectados, eles começaram a criar estratégias para eliminar esses monges. Ou seja, por mais que tenham pessoas ali tentando impedir o avanço e a propagação desse mal, ainda assim é insuficiente, porque o mal ele continua a ficar mais forte, mais inteligente, mais esperto, mais astuto, mais astucioso, como uma verdadeira serpente. Não é à toa que a igreja que é chamada como sal e luz desse mundo, e não deve ser novidade para você que a ideia ali presente no texto é de que a igreja ela não vai acabar com o mal de que há no mundo, mas que ela impede o seu avanço. E graças a Deus que o que a gente assiste aqui é um mundo ficcional, porque nas escrituras a gente tem a verdadeira promessa do nosso Senhor em de que a igreja ela não seria derrotada, ela não seria vencida, de que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja de Cristo, contra a igreja verdadeira de Cristo. De tal forma que o Romanos 16 vai falar que aquela promessa lá de Gênesis 3,15, em que a cabeça da serpente seria esmagada, e que ela tem sim o seu cumprimento na pessoa de Jesus, mas essa é uma daquelas profecias com um cumprimento duplo que a gente fala, que ela se cumpriu na pessoa de Jesus, em que Jesus ele esmaga a cabeça da serpente na cruz, mas que ao mesmo tempo ela também tem o seu cumprimento, ela terá o seu cumprimento na igreja, em que a igreja também, corpo de Cristo, esmagaria a cabeça da serpente de uma vez por todas. Então louvado seja Deus que a igreja ela não morreu e o mal jamais vai prevalecer. Fechou? Essas foram as minhas considerações sobre When Evil Lurks, um filme de terror magnífico e ainda com uma mensagem bíblica escancarada e fantástica para todos nós aproveitarmos e meditarmos nessa realidade. Certo? Eu já te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal para mais análises como essa. Já curte, comenta e compartilha. Deixa aqui nos comentários se você assistiu When Evil Lurks, se você gostou ou não. Deixa aqui mais indicações de filmes e obras que eu prometo que eu vou trazer aqui para o canal, dentro das minhas capacidades, é claro. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!